você faz antes? Vou te contar a minha história profissional. Eu, quando fiz o intercâmbio, eu tinha 17 anos. E, de fato, assim, Isa, eu sempre digo isso, que a gente é muito novo para decidir nosso futuro. Eu, com 17 anos, eu não sabia o que eu queria da minha vida, embora eu sempre tivesse gostado de jornalismo. E meu pai era jornalista, né? Pouca gente sabe disso. O nome... Fala teu nome completo. Venê Luiz Casagrande Faitanin Xavier. Você nasceu na França, né? Não, né? A história do meu nome também é curiosa, porque meu nome seria João Vitor. Estava decidido isso. E da onde vem Venê Luiz? Meu pai foi registrar e, escondido, botou Venê Luiz. Da onde ele tirou isso? Era o nome dele, entendeu? Mas não tem Júnior. Não tem Júnior. Na época não era obrigado a ter. Na época não tinha necessidade de ter. Eu acho que se tivesse... se colocasse o sobrenome do pai e da mãe, não tinha por que botar o Júnior. Se viesse o da mãe, isso era uma coisa bem machista. Se era o nome do pai, ele tinha que ser sem o da mãe para ter o Júnior. E qual é o da tua mãe? Da minha mãe é Carmosina, mas chama ela de Carmen, porque ela não gosta do Carmosina, não. E o sobrenome? Casagrande Faitanin Xavier. Você usa o sobrenome dela. Isso. E o nome dele. Exatamente. Mas eu sei que a sua história de vida é bem dolorida, porque você é criado pela Dona Carmen. Pela Dona Carmen, porque eu perdi meu pai eu tinha 3 anos, mais ou menos. Ele era jornalista ou delegado? Ele era os dois. Gente, dá pra acreditar? É isso mesmo. Você é filho de jornalista e delegado. É só pra você ter noção, ele era dono de um jornal, né? Ele tem um livro sobre a história do Venê Luiz. Tá na internet aí. Eu não tenho coragem de ler, vou ser sincero, nunca... Por quê, Venê? Eu não tenho. Não tenho coragem, eu prefiro ficar com... Enfim, com a imagem das pessoas que me falam sobre ele, sabe? Enfim, é difícil. Quantos anos você tinha quando ele partiu? 3 anos. Eu nunca conheci meu pai. Se você perguntar assim, se você pudesse escolher algo, seria conhecer meu pai. Porque a forma como as pessoas falam dele mexe com minha curiosidade, assim, de saber como era meu pai, entendeu? Então, e assim, eu me emociono. Foi mal. Porra, ai, meu Deus, você é lindo até chorando. Brasil, eu faço esse recorte. Mas eu choro assim de felicidade porque, embora eu tenha perdido meu pai muito novo, assim, minha mãe veio para substituir a altura. Assim. Óbvio que é muito difícil, Isa. Você é mãe, você sabe que você ser presente, a figura feminina e ser uma figura masculina é extremamente difícil. Mas minha mãe deu conta do recado. Deu muita conta. Eu ia falar sobre isso. Não era só eu. Sua irmã? Tem minha irmã também, que, para quem não sabe, é pai diferente também, entendeu? Então, e o pai dela também não foi nada presente. Muito pelo contrário. Então, eu digo e repito assim, várias vezes. Eu perdi meu pai, mas Deus me deu uma mãe, um pai, e eu tenho uma madrinha também, que é minha tia, assim, que também me ajudou muito, sabe? Esses dias eu vi uma entrevista do Marcos Frota, em que ele falou que no momento em que ele se viu sem a esposa com o filho pequeno, aliás, um deles tinha a sua idade, veio o cantor Zé Augusto e falou para ele, calma, porque Deus está te dando a oportunidade de ser pai e mãe. Foi isso que ele fez com a Dona Carmen. E ela soube lidar muito bem. Foi isso. Você leva o nome dele e eu acho que talvez os caminhos do jornalismo te levam a ele. Ele teve um jornal. Ele teve um jornal. Para você entender, quando ele faleceu, a minha mãe decidiu, enfim, levar a gente para Araruama. Eu tive minha infância em Araruama. Se afastar um pouco da cidade, ela explica que se afastar um pouco da cidade movimentada, para educar de fato é mais fácil numa cidade pequena. E eu sei que ele era muito conhecido, né? Também tinha muito conhecido delegado, mesmo, assim. Jornalista, dono de jornal. Ele era muito conhecido. Tanto é que recentemente eu fui a Fortaleza, Nordeste, e teve uma pessoa que falou, Venê Luiz, ele era alguma coisa da sua família e tal. Eu falei, era o meu pai. O presidente do Bahia, não, o presidente de Fortaleza, desculpa, ele conhecia o meu pai, a família do meu pai. Então, isso tudo era em Fortaleza? Em Fortaleza, isso tudo em Fortaleza. E ele era dono de jornal e eu tinha uma parte do jornal, assim, como filho, sabe? E quando eu voltei do intercâmbio, eu tinha 17, 18 anos, a gente decidiu vender a parte do jornal. Por condições financeiras também, sabe? A gente estava bem necessitado, assim. Mas hoje você imagina você ser dono do jornal? Então... Aí que tá, Isa. Quando eu voltei do Canadá, que eu tinha 17, 18 anos, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Por isso que eu falo assim que a gente é muito novo para decidir o nosso futuro. Você fica quanto tempo no Canadá? Fiquei 6, 7 meses, no máximo. Dona Carmen meses. Quase tendo um treco aqui, né, Dona Carmen? Ela morria de saudade. E eu evitava ligar para ela, porque eu fui com a ideia de aprender inglês. Eu não falava nada de inglês. Então eu não queria falar português em hipótese alguma. Eu não ouvia música em português para acelerar meu processo de aprendizagem da língua inglesa. E eu aprendi. Isso aí, então assim, isso
Às vezes, quando eu falava com ela, eu chorava muito, ó, Natal, entendeu? Então, eu até tive a oportunidade de ficar mais, mas a minha data de retorno foi dia 4 de fevereiro, perto do meu aniversário. De que ano? De 2008. Você é um aquariano, né? Aquariano, perto do meu aniversário. Eu falei, não, eu quero voltar de qualquer jeito, que eu tô morrendo de saudade. Aí voltei, e quando eu voltei, eu não sabia o que queria da minha vida, assim, sabe? O que eu quero da minha vida? Aí fiz 2 períodos de relações internacionais. Meu Deus, lá Olha vem. isso, cara. Fiz 2 períodos de relações internacionais. Isso tudo perto de uma faculdade onde eu morava ali, perto ali. E eu tinha bolsa, para mim era cômodo, sabe? Não sei. Você é um playboy de Caraí? Fala a verdade. Isa, muita gente acha que sim, mas eu não sou. Não? A gente já teve muita dificuldade financeira. Hoje, graças a Deus, não. Hoje eu falo com 33 anos, eu estou atingindo coisas assim, não só financeiras, mas pessoalmente falando, profissionalmente falando, algo que eu não esperava com 33 anos. Mas a gente já passou muita dificuldade mesmo. Só que as pessoas olham para mim, o estereótipozinho, né? Me acham playboy de Caraí. Só que, cara, óbvio que morar em Caraí, as pessoas tendem a achar isso, mas não. A gente passou muita dificuldade. É porque tem coisas que eu não sei se eu posso falar, porque eu tenho medo da minha mãe depois brigar comigo. Ela não vai brigar, dona Carmen. Ela vai ter muito orgulho. A minha mãe de já você. trabalhou para outras pessoas, tipo, lavando roupa, sabe? Isso não é vergonha alguma. Para poder pagar a minha escola, para poder pagar a minha faculdade, sabe? As pessoas me taxam como playboy. Cara, para mim, assim, segue. Só que as pessoas não sabem 1/3 do que a gente já passou. A gente, que eu digo, eu, minha mãe e minha irmã. Porque nós 3 mesmo, sabe? Eventualmente a minha tia ajudava a gente, mas família foi só nós 3 mesmo, entende? Então, a gente passou por muita dificuldade financeira, muita mesmo. Tanto é que a gente teve que vender a parte do jornal por causa da dificuldade financeira. Porque minha mãe tinha dívida, minha mãe tinha que pagar coisas, minha mãe tinha que sustentar a gente. E minha mãe foi uma pessoa que sofreu do machismo, né, do meu pai. Minha mãe não teve uma faculdade, não estudou, porque meu pai, entre aspas, não deixou, porque ele tinha uma condição financeira. Ele era um muito boa. jornalista, mas não um progressista. É. Porque a parte delegado dele era meio, você já falou isso pra mim, meio linha dura. Bem linha dura, bem linha dura. Eu lembro que, assim, ele me deu... Eu lembro de alguns presentes que ele me deu. Um foi um patins, o outro foi uma arma de brinquedo. Meu Deus. Minha mãe pegou essa arma e jogou fora, obviamente. E você sabe andar de patins? A pergunta Eu aprendi a andar de patins. Hoje em dia eu não sei mais, mas eu andava muito de patins. Não